Eu era uma adolescente cheia de energia e curiosidade. Minha mente estava sempre a 1000 por hora, pensando em diversão e aventura. Não conseguia me concentrar em nada além de encontrar novas maneiras de me divertir e aproveitar a vida. Uma noite, meu tio nos convidou para passar o fim de semana em sua casa. Olhei para minha irmã e soube que aquela era a oportunidade perfeita para escapar da rotina e nos divertirmos juntas. Sem pensar duas vezes, aceitamos o convite, ansiosas por uma mudança de cenário e novos momentos de alegria. Ao chegarmos na casa do meu tio, fomos recebidas por um ambiente acolhedor e cheio de possibilidades. Longe dos olhares e expectativas da família, nos sentimos livres para explorar, conversar e criar memórias inesquecíveis. Aquele fim de semana se tornou um marco na minha vida, ensinando-me a aproveitar cada momento e a valorizar a companhia de quem amo. Na tarde de uma sexta-feira, quando o sol começava a se pôr, nossos corações batiam mais rápido de antecipação. A casa do meu tio, sempre envolta em uma aura de mistério e conforto, nos esperava. Ao cruzar a porta, fomos recebidas por ele com aquele sorriso caloroso que só ele sabia dar, prometendo aventuras e histórias inesquecíveis. Ele era um homem alto e corpulento, com uma risada cativante que sempre nos fazia sentir bem-vindas. Com um sorriso caloroso, nos conduziu até nossos quartos, dizendo que deveríamos nos sentir em casa. E assim fizemos. A tarde transcorreu entre risadas e conversas, típicas de momentos entre irmãs. Meu tio preparou um jantar maravilhoso e passamos horas à mesa, imersas em conversas. Ele compartilhou histórias de sua juventude que inevitavelmente nos arrancavam mais risadas. Sua maneira de contar era tão envolvente que nos sentíamos transportadas para aquelas épocas, criando um ambiente de alegria e nostalgia que marcou profundamente aquela visita. Sentimos como se o tempo tivesse parado naquele lugar. Depois do jantar, nos dirigimos à sala, onde nos aguardava um ambiente acolhedor. Decidimos assistir a um filme. Meu tio, com seu entusiasmo contagiante, nos guiou até sua impressionante coleção de filmes de todas as épocas e gêneros. Cada capa de DVD parecia sussurrar histórias do passado, prometendo uma noite inesquecível de cinema. Escolhemos uma comédia que nos fez rir tanto que chegamos a chorar. Naquele momento, o mundo exterior deixou de existir. Éramos apenas nós três, imersas em uma noite de pura diversão e relaxamento. Quando os créditos do filme começaram a rolar, meu tio, com aquele brilho nos olhos de quem sempre tem um truque na manga, nos perguntou se queríamos jogar cartas. Ele, um jogador apaixonado, nos ensinou alguns truques e segredos do jogo. O tempo passou sem que percebêssemos, acompanhadas de risadas contagiantes e da música que preenchia o ambiente. Claro, de vez em quando, deixávamos que meu tio ganhasse para manter o espírito leve e divertido. Quando a madrugada avançou, com os olhos pesados e os corações leves, nos despedimos e fomos para nossos quartos, levando conosco a lembrança de uma noite inesquecível. A casa estava silenciosa, com o suave sussurro do vento lá fora. Minha irmã e eu compartilhávamos um quarto, como costumávamos fazer quando éramos crianças. Falamos em sussurros até que o cansaço nos venceu e adormecemos. No entanto, naquela noite não consegui dormir de verdade. Esperei pacientemente até que minha irmã caísse em um sono profundo antes de começar a me mover com cuidado. Sabia que precisava ser silenciosa para não acordá-la. Saí da cama com cuidado e fui ao banheiro, evitando fazer barulho enquanto fechava a porta atrás de mim. O corredor estava escuro, mal iluminado pela fraca luz de uma lâmpada no canto. Cada passo que eu dava produzia um leve som no chão de madeira. Senti-me como uma intrusa na casa do meu tio. O silêncio era total.
apenas interrompido pelo suave murmúrio do vento lá fora, que parecia sussurrar o que estava por vir. O banheiro estava frio e silencioso. Ao abrir a torneira para lavar o rosto, o som da água gotejando ressoava no pequeno espaço. Cada gota parecia amplificada pelo silêncio da noite, como se o tempo estivesse suspenso naquele momento. Olhei para o espelho embaçado pela umidade e mal consegui ver meu próprio reflexo, quase fantasmagórico na penumbra que envolvia o ambiente. Com cuidado, acendi a luz tentando não fazer barulho. Olhei para o espelho por um momento, contemplando meu reflexo e reunindo coragem. Minha mente estava cheia de pensamentos e emoções, a excitação pelo que estava prestes a fazer misturada com um leve nervosismo. Depois de alguns minutos, apaguei a luz e saí do banheiro tão silenciosamente quanto havia entrado. Retornei ao quarto que compartilhava com minha irmã, que ainda dormia profundamente. Eu precisava ter certeza de que ela não perceberia. Fechei a porta lentamente, evitando qualquer ruído que pudesse me delatar. Caminhei silenciosamente em direção ao quarto do meu tio. Cada passo era calculado, tentando não fazer o menor barulho que pudesse acordá-lo ou alertar minha irmã. A adrenalina corria pelas minhas veias, misturada com uma estranha sensação de coragem para fazer isso. Cheguei à porta do quarto dele e a abri lentamente, prendendo a respiração. O interior estava escuro, iluminado apenas pela luz que entrava pelas cortinas. Meu tio estava deitado na cama, coberto até o pescoço com um cobertor, dormindo pacificamente. Aproximei-me com cautela, certificando-me de não tropeçar em nenhum móvel ou fazer o chão ranger sob meus pés. Cada pequeno som parecia amplificado no silêncio da noite. Parecia que o tempo tinha parado enquanto eu parava ao lado da cama dele, observando seu rosto. Sempre achei que ele era um homem muito bonito. Hesitei por um momento, perguntando-me se deveria seguir em frente. Era arriscado, eu sabia. Mas ao mesmo tempo, senti um desejo irresistível de me divertir, se é que você me entende. Assim, a tentação venceu a razão e eu prossegui. Aproximando-me lentamente da cama, o acordei suavemente, tocando seu ombro com cuidado para não assustá-lo. Ele piscou várias vezes antes de abrir lentamente os olhos, olhando para mim com surpresa e confusão no rosto. Fiz um gesto para que ele continuasse falando comigo em voz baixa, explicando que minha irmã estava dormindo e que não queria que ela nos ouvisse. Ele sorriu levemente, uma mistura de surpresa e desejo em sua expressão. Seus olhos azuis, agora abertos, me olhavam com ansiedade. Fiquei um pouco nervoso ao considerar a possibilidade do que estava prestes a propor. Amigo, você está a fim de se divertir? Sussurrei, sentindo minhas bochechas corarem com minhas próprias palavras. Ele me olhou por um momento, avaliando a seriedade da minha pergunta. No entanto, a surpresa inicial desapareceu rapidamente, dando lugar a uma centelha de cumplicidade em seu olhar. Ele assentiu com um sorriso travesso e se aproximou um pouco mais. Não pensei que teríamos essa conversa esta noite, mas não posso negar que gosto da ideia, respondeu brincando. Sem pensar duas vezes, me aproximei ainda mais dele. Nossos rostos agora estavam muito próximos, compartilhando o mesmo espaço íntimo que seria testemunha de tudo o que aconteceria naquela noite. Havia tensão entre nós, aquela tensão maliciosa que estivera presente o dia todo. Isso foi incrível, sussurrei, seus olhos prendendo os meus em um turbilhão de emoções contidas. Tudo havia levado a este momento. Cada instante do dia era uma contagem regressiva para o inevitável. Corremos em direção ao desconhecido, nossos passos ressoando com a urgência do desejo. O proibido nos envolveu, a intensidade do inesperado nos consumiu. No calor daquele momento fugaz, éramos apenas nós dois, sem preocupações além daquele instante.
Amanhã era um enigma distante, irrelevante naquele êxtase compartilhado. Depois de nos entregarmos àquele prazer clandestino, nos separamos suavemente, nossas respirações dançando juntas no ar eletrificado pela emoção. Trocamos olhares de satisfação e um brilho de surpresa, conscientes do que acabávamos de compartilhar. Isso foi inesperado, disse meu tio com um sorriso zombeteiro nos lábios. Sim, eu sei. Mas também foi sensacional, respondi em voz baixa, sem desviar os olhos dele. Ficamos em silêncio por um momento, absorvendo a intensidade do momento que acabávamos de compartilhar. Do lado de fora do quarto, minha irmã ainda dormia, sem saber o que estava acontecendo no quarto do meu tio. Eu deveria voltar para minha cama, sugeri, minha voz alterada. Ele assentiu lentamente, satisfação em seus olhos. Nos despedimos com uma última olhadela cheia de prazer e cumplicidade, antes de eu voltar para meu quarto. Caminhei devagar pelo corredor, consciente de cada passo que dava para não fazer barulho. Era uma noite como qualquer outra na casa da família. Minha irmã e eu compartilhávamos o quarto, cada uma em sua própria cama, desfrutando do silêncio e da paz da madrugada. Eu, no entanto, não conseguia dormir. Minha mente estava agitada, relembrando os eventos da noite. Silenciosamente me levantei e caminhei até a porta do quarto. Com muito cuidado, para não acordar minha irmã, a abri e saí. Tudo estava escuro e tranquilo na casa. Meu coração batia acelerado enquanto me dirigia ao encontro com meu tio, que me esperava na sala. Nosso encontro foi inesperado e surreal. As emoções se misturavam dentro de mim, uma combinação de medo, curiosidade e emoção. Cada momento, cada sensação ficou gravada na minha memória, como se fosse um sonho vívido. Quando tudo terminou, voltei ao quarto com cuidado, tentando não fazer barulho. Minha irmã ainda dormia tranquilamente, alheia a tudo o que havia acontecido. Ao voltar para a cama após o encontro, uma série de emoções pode ter invadido a mente e o coração. Aqui estão algumas sensações que poderiam ser experimentadas nesse momento. Alívio e satisfação. Alívio. Após um encontro intenso e inesperado, pode haver um alívio por ter conseguido voltar para a cama sem ser notada, mantendo o segredo. Satisfação. A sensação de ter vivido algo emocionante e significativo pode trazer um sentimento de satisfação pessoal. Confusão e insegurança. Confusão. A mente pode estar cheia de pensamentos contraditórios, questionando as escolhas feitas e o que o futuro pode reservar. Insegurança. Pode haver uma preocupação sobre como o encontro afetará o relacionamento com o tio e com a irmã, gerando dúvidas sobre o que fazer a seguir. Excitação e nostalgia. Excitação. A adrenalina do encontro pode deixar uma sensação de excitação, como se a vida estivesse cheia de novas possibilidades. Nostalgia. Relembrar os momentos compartilhados pode trazer uma sensação de nostalgia, fazendo com que se queira reviver aquela experiência. Reflexão e crescimento pessoal. Reflexão. Esse momento pode ser uma oportunidade para refletir sobre desejos, limites e o que se espera do futuro. Crescimento pessoal. A experiência pode ser vista como um passo em direção ao autoconhecimento e à exploração de sentimentos e emoções. Conclusão. Retornar à cama. Após um encontro tão significativo, é um momento de introspecção, onde as emoções se entrelaçam e a mente processa tudo o que aconteceu. É um espaço para acolher as novas experiências e as lições aprendidas, enquanto a tranquilidade da madrugada envolve o ambiente. Soltei um suspiro de alívio ao ver que não a havia acordado nem notado minha ausência. Me deitei na minha cama, meu coração ainda acelerado. As emoções vividas naquela noite invadiam minha mente. Uma mistura de culpa, vergonha e uma estranha sensação de prazer.
Aquele momento com meu tio havia sido intenso e memorável, algo que nunca esqueceria. Pouco a pouco, o cansaço se apoderou de mim. Meu corpo se relaxou, e apesar dos turbilhões de emoções, adormeci quase imediatamente. O sono chegou como um bálsamo, envolvendo-me em sua escuridão acolhedora. Aquela noite inesquecível deixaria uma marca em mim para sempre. Mas por agora, deixava-me levar pelo sono, buscando refúgio em seus braços reconfortantes, enquanto minha irmã continuava dormindo, imersa em seu próprio mundo de sonhos. Aquela noite foi inesquecível. Me enrosquei sob meu cobertor, meu coração ainda acelerado. Senti uma mistura de emoções, desde a excitação até a serenidade, enquanto minha mente revisava repetidamente cada detalhe do que havia acontecido. Aquela noite foi mais do que especial. Foi uma revelação de emoções e desejos ocultos. Cada momento foi como uma onda de adrenalina percorrendo meu corpo, desde o primeiro toque até o último sussurro compartilhado na escuridão do quarto. Lembro-me claramente do calor que senti, da intensidade em seus olhos enquanto tudo acontecia. Foi um momento reservado apenas para nós dois, onde as regras desapareceram diante da forte vontade que tínhamos. Encontrei-me sorrindo sozinha na escuridão do quarto, revivendo cada momento em minha mente. Aquela noite ficará gravada para sempre em minha memória, como uma lembrança preciosa de um encontro único e especial. Na suave brisa da noite, o vento sussurrava palavras de serenidade enquanto refletia sobre o que acabara de viver. Fechei os olhos, absorvendo a calma misturada com a exaustão de uma noite intensa e transformadora. Ao acordar, com o sol inundando o quarto, senti uma renovada sensação de plenitude e paz interior, como nunca antes havia experimentado. Desci as escadas em direção à cozinha e encontrei meu tio e minha irmã, desfrutando do café da manhã em um silêncio tranquilo. Trocamos os cumprimentos habituais, mas havia algo novo entre nós. Um entendimento profundo, compartilhado apenas entre ele e eu. Minha irmã não percebeu, mas nossos olhares transmitiram cumplicidade, como se um segredo compartilhado nos unisse em um nível mais profundo do que antes. Cada gesto, cada palavra, carregava um novo significado, alimentado pela intensidade da noite anterior e pela certeza mútua de que novos momentos estavam por vir. Durante o café da manhã, nossas conversas foram mais tranquilas do que o normal. Mas, sob a superfície, uma corrente de água parecia fluir entre nós. Cada sorriso, cada breve contato visual, era uma confirmação silenciosa do que havíamos compartilhado. Não foi um simples impulso passageiro, mas o início de uma aventura que continuaríamos desfrutando. Depois do café da manhã, subi as escadas em direção ao quarto com um sorriso nos lábios. A vida seguiu seu curso, mas agora estava cheia de um ar diferente, de uma sensação de aventura e desejo. Gostaria de perguntar às pessoas que estão ouvindo minha história se o que fiz está certo e o que pensam a respeito. Sei que haverá pessoas que me julgarão pelo que fiz, ou que não entenderão, mas acredito que a vida é para ser aproveitada ao máximo e vivida plenamente. Não tenho namorado, nem responsabilidades que me limitem. Tenho o direito de viver e desfrutar minha vida como qualquer mulher. O que fiz naquela noite foi uma decisão que tomei conscientemente, baseada no meu desejo de explorar e experimentar. Na travessia da vida, algumas decisões podem parecer controversas para alguns, mas para mim foi uma porta aberta ao prazer e à diversão. Não tenho arrependimentos por ter seguido esse caminho e por ter me permitido esse momento de plenitude. Acredito que a vida é um presente breve e cada um de nós merece perseguir a felicidade à sua maneira. Neste momento,
Minha única lealdade é comigo mesma, o que me proporciona a liberdade de explorar cada experiência ao máximo. E se você chegou até aqui, adoraria saber sua opinião sobre essa história. Vamos conversar sobre isso?